Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãzinhas. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam na vida de vocês. Que o Espírito Santo do Senhor venha se fazer presente em mais um dia da nossa leitura bíblica. Venha abençoar a sua vida, venha trazer bênçãos grandiosas sobre vocês, sobre toda a tua família, sobre todos os teus amigos, enfim, sobre toda a tua vida. Amém? Agradecer do fundo do meu coração a todas as pessoas que estão me seguindo no TikTok. Pessoal, todas as pessoas que estão me seguindo no TikTok, eu estou seguindo de volta, certo? E agradecer também quem está indo lá no meu canal. Meu canal do YouTube é o meu nome, é Alaide de Jesus Oliveira. Estão lá assistindo os vídeos, estão compartilhando. Nossa, eu estou muito feliz por isso. E mais feliz eu creio que está o Senhor. Então hoje nós vamos adentrar a epístola aos Hebreus. Então hoje nós vamos ler, eu vou ler 5 capítulozinhos. E vamos ao entendimento, né? Vamos ver o que foi escrita aqui essa epístola para o povo hebreu. Então vamos curvar a nossa fronte, vamos invocar a presença do Espírito Santo para que ele abra o nosso coração, para que nós possamos alimentar o nosso espírito e fortificá-lo para vencermos todas as batalhas que essa vida tem, né? Enquanto tivermos vida terrena, nós temos que enfrentar, temos que derrubar todos os principados e potestades que se levantarem contra nós. E para que isso aconteça, nós temos que fortalecer o que? O nosso espírito. E como nós podemos fortalecer o nosso espírito? Através da meditação, na leitura, na palavra do Senhor, orando, vigiando, jejuando. Só assim nós vamos nos manter fortificados na presença do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá fechar os nossos olhos, invocar a presença do Espírito Santo. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por ser esse Pai tão maravilhoso, tão presente em nossas vidas, por nos amar tanto, Senhor, sem pedir nada em troca. Esse amor ágape, esse amor puro e verdadeiro, mesmo que nós não mereçamos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Pai, neste exato momento eu invoco a presença do Espírito Santo, para que se faça presente, Senhor, em mais um dia da nossa leitura bíblica, para que o Senhor abra o nosso coração, abra nossa mente para o nosso entendimento, para que nós fortificamos o nosso espírito, meu Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Toda honra e glória ao teu santo nome. É o que eu te peço, Pai, humildemente, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Epístola aos Hebreus. A revelação de Deus, capítulo 1. Pessoal, eu peço desculpa porque eu estou um pouco rouca devido à rinite, né? Então ele está bem atacado esses dias, então eu peço desculpa, tá? A revelação de Deus, capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecadores, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou, mais excelente nome do que eles. Cristo é o Filho, os anjos são ministros. Pois qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que os seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros ainda. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces sim. Todos eles envelhecerão qual veste. Mãe, a vassoura lá fora. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus pés por estrado dos teus pés. Mãe, a vassoura.
Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? O perigo da negligência, capítulo 2. Pessoal, peço desculpa que começou a chover e eu deixei a vassoura lá fora, certo? Desculpem. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Jesus coroado de glória, sumo sacerdote idôneo e compassivo, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos da glória e de honra, o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda: eis aqui, estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência, capítulo 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aqueles que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exaltação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje,
a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo. E se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A entrada no descanso de Deus pela fé, capítulo 4. Temamos, portanto, que, sendo nós deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que o ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar. Não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Cristo, superior ao sacerdócio da antiga aliança, capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto os dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão devo oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Os cristãos hebreus não tinham progredido. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devieis ser mestres,
Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Glória a Deus e aleluia. Nós vimos aqui, eu vou falar bem rápido para não ficar o vídeo muito grande, que o povo hebreu ficaram 40 anos no deserto, vendo a glória e a bênção de Deus. Mas eram pessoas que murmuravam, não agradeciam, a maioria eram ingratas. E o que foi que Deus falou? Que a maioria deles não herdariam o reino dos céus. Então não sejamos ingratos a Deus. Veja quantas vezes, olhando ao nosso redor, veja quantas bênçãos Deus nos dá. Olhamos para a criação, Deus nos deu de tudo. E Ele nos dá de tudo. Não sejamos ingratos, porque não tem nada pior do que ingratidão, meu irmão. É por isso que eles ficaram 40 anos rodando no deserto. Deus proveu o alimento, Deus proveu a água, vigiou, cuidou deles 24 horas por dia, de dia e de noite, protegendo, deu vitórias em guerra, e mesmo assim esse povo murmurava, mesmo assim esse povo não agradecia. Então Deus disse, vocês não verão a terra prometida, e muitos não viram, realmente, muitos infelizmente não viram a terra prometida. Então, meus irmãos, parem de murmurar. Agradeça a Deus só pelo fato de você acordar vivo para mais um dia de vida. Tá faltando alimento na tua casa? Tá faltando um agasalho? Você tem um teto? Quantas pessoas que estão em situação de rua são muito mais gratas a Deus? Estão na rua, sem o alimento, passando frio, passando grandes provações. E são tão gratas a Deus. Oh, meu irmão. Passe pela prova dando glória a Deus. Porque qualquer adversidade que vier sobre a tua vida, isso é lançado do inimigo. Mas quando você tem sua alma contrita com Deus, você passa pela prova e dando glória a Ele, dando aleluia. Porque Ele vai estar do seu lado, Ele não te abandona. Você pode abandonar Jesus, mas Jesus não te abandona, Deus não te abandona. O Espírito Santo não te abandona. Então vigiem, sejam mais gratos, sejam mais contritos, parem de murmurar. Parem de dizer para Deus o tamanho do seu problema. Fale para o seu problema o tamanho do seu Deus. Ei, filho, filha, irmão, irmã. Não existe nenhum problema maior do que Deus, não. Tira isso da sua mente e do seu coração. Se você é filho de Deus, não existe problema que permaneça diante do ungido de Deus. Amém? Então creia. Tudo que nós estamos passando vai passar. São provas que Jesus está dizendo. Eu tenho que ver até onde Ele vai. Se Ele vai me servir ou se Ele vai me abandonar. Para eu poder abençoá-lo, para eu poder honrá-lo em público. As coisas de Deus não são pequenas. As coisas de Deus não são escondidas. As coisas de Deus Ele honra em público. Que é para todos verem o brilho da glória dEle. Não é para nossa honra, não. É para unicamente honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então vigiemos, meus irmãos. Paremos de murmurar e agradeçamos a esse Deus que é tão maravilhoso e misericordioso. Amém? Então vamos curvar a nossa fronte, fechar os nossos olhos e orar. Agradecer a esse Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele fará. Senhor, meu Deus e meu Pai, te colocamos aqui na tua santa presença, te agradecendo por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por ser esse Pai tão maravilhoso. Obrigado por hoje nos alimentar ainda mais a nossa alma, o nosso espírito, que ele esteja sempre fortificado em Ti, Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade, meu Deus. Que o Senhor nos dá de todos os dias nos levantarmos, Pai, de respirarmos, de contemplarmos
todos os teus feitos que o Senhor deixou aqui na terra para cada um de nós. Pai, nós consagramos a nossa vida a Ti, tudo que somos e temos. Consagramos a vida de todos os nossos familiares e amigos. Consagramos, Senhor, todas as pessoas pelas quais nós amamos. E por aquelas pessoas também que não gostam da gente, que não têm empatia, enfim. Eu oro por cada uma dessas pessoas, Senhor Jesus, que o Senhor seja na vida delas assim como o Senhor é na nossa, Pai. Toma, Senhor, a vida de cada uma delas em Tuas mãos. Eu não sei por quais dificuldades e problemas estão passando, mas que o resplendor da Tua luz e do Teu poder brilhe na luz de todas elas, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Nesse momento eu também oro pela minha igreja, Senhor. Oro pelos meus líderes espirituais. Oro por cada membro da Igreja da Graça, Senhor. O líder, o pastor Luciano, a sua esposa, a missionária Fernanda, por cada um dos obreiros, por cada um, Senhor, dos teus filhos que estão lá para fazer a tua obra, que o Senhor fortaleça essa obra cada vez mais, Senhor Jesus, e fortaleça cada uma das igrejas, Senhor. Cada uma, não só a minha, mas toda, Senhor, para que eles lutem bravamente pela vida de todos os nossos filhos e irmãos que estão nesse mundo perdido, muitas vezes precisando de uma palavra para que a sua vida modifique. Então fortifica a vossa igreja, Senhor, fortifica os teus profetas, para que eles angarem cada vez mais, Senhor, mais ovelhas para o teu rebanho, Senhor. Obrigado, meu Deus, toda honra e toda glória ao teu santo nome. Eu oro neste movimento profetizando bênção, Senhor. A minha boca agora vai profetizar. Senhor Jesus, que todas as pessoas que neste momento estão junto comigo em oração, que estão precisando de uma oportunidade de emprego, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe, Pai, nesse momento, que até o final dessa semana, essas pessoas sejam chamadas, Senhor, para uma entrevista de trabalho e sejam efetivada, Senhor. Assim como eu tomo posse dessa bênção, eu também abençoo a vida desses meus irmãos. Tomemos posse, meus irmãos, dessa bênção, que até o final da semana nós seremos chamados para uma entrevista de emprego e seremos efetivados. E não se esqueça de dar o teu testemunho e dizer que foi para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo. Pai, neste momento eu te peço que acolha as nossas orações e leva até o Pai, Senhor. E interceda por nós, Senhor. Que o Pai nos perdoe os nossos pecados e venha derramar bênçãos. Bênçãos grandiosas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre tudo que somos e temos. Obrigado, Jesus. Honra e glória para ti. A minha vida é tua. A minha família é tua, Jesus. Os meus amigos são teus. Todas as pessoas que me cercam, Senhor, eu consagro a Ti. Cuida de cada uma delas, Senhor, com muito amor e zelo, porque eu as amo do fundo do meu coração, Jesus. E afasta de nós, meu Pai, o que nos afasta de Ti. Obrigado, meu Deus, meu Pai. Toda honra e glória ao Teu santo nome. Obrigado, Jesus. Vem, Espírito Santo, derramando a Tua chuva serôdia e a Tua chuva temporã. Permaneça conosco, Espírito Santo, nesse restinho de manhã, nessa tarde e nessa noite, nos dando força e coragem para vencermos e sermos felizes cada dia mais e mais na Tua presença. É o que eu lhe peço, Pai, humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, tome posse da Tua bênção e lembre, deixa a murmuração de lado e vá passando pela prova dando glória a Deus. Amém? E se for da vontade do nosso grande e altíssimo, amanhã estaremos aqui para mais um dia da nossa leitura bíblica. Fiquem todos com Deus e que a paz e a unidade de nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijo enorme no coração de vocês.